Om Hara, bem-vindo, bem-vinda. Sempre é motivo de alegria poder conversar contigo. Hoje sobre um tema que toca meu coração há tantos anos, que é o Tantra. Eu vou compartilhar algumas lições que apontam a diferença entre nós praticarmos o Tantra e nós sermos um tântrico. Eu posso falar para ti com certeza que é muito raro alguém realmente seguir esse caminho do Tantra. Posso até falar que existe uma diferença entre praticar Karatê-Do e ser um karateka. Talvez até você entenda melhor quando eu apontar a diferença entre tocar piano e ser um pianista. O pianista pratica de novo e de novo e de novo. O karateka é fiel à sua faixa preta e nunca abandona também as suas práticas. Quando nós falamos de um terapeuta tântrico, de um yogi, quando nós falamos de um sacerdote do amálgama tântrico, eu posso trazer para ti alguns elementos que caracterizam o mesmo. Alguém que é tântrico, alguém que envolve-se realmente com essa tradição. Por que não até falar alguém que faz do Tantra a sua razão de viver? Não a única razão de viver, mas uma de suas razões de viver. O Tantra, para mim, fez a minha escola, que hoje é a Humane Amor, crescer muito. O Tantra me apresentou a minha companheira por 17 anos, Juliana Araújo, que é professora de yoga da Humane Amor, na minha opinião, uma das maiores professoras de yoga do mundo, tanto é que ela é uma acharya. Acharya significa mestra de yoga, certificado pelo Shivananda Ashara. O Tantra me trouxe Juliana, o Tantra levou Juliana à Índia e a formação é o yoga. O Tantra, juntamente com o Gasparetto, me apresentou hoje a minha companheira Larissa Nanda. Eu formo centenas de terapeutas tântricos a cada década e o Tantra também indiretamente me conduziu ao Reiki, porque quando eu aprendi o Reiki, eu estava indo em busca do Tantra e o Reiki entrou no meu caminho, que é uma das formações que eu mais gosto de ministrar. Então, o Tantra faz parte da minha vida e quem estuda Tântrica não forçosamente é um tântrico. Você pode estudar como um hobby, ou como uma forma de consciência, ou como uma forma de autoconhecimento. Mas se você é formado por mim como terapeuta ou como sacerdote do amálgama tântrico, você tem uma iniciação no Tantra. E aí você tem um envolvimento maior. Então vamos lá. Começar talvez do início do nosso dia. O tântrico ele acorda de forma diferente. Parece estranho, mas sim, ele acorda de forma diferente. O tântrico acorda, ele faz uma saudação ao sol, ao Surya Namaskar. Muitas vezes acorda às 4 da manhã para tomar o primeiro banho matinal e fazer, por que não, uma prática de yoga. Lembrando que o Hatha Yoga, o yoga que originou a maior parte dos yogas ocidentais, é de linha tântrica, de linha Nati, que é onde você tem a tua iniciação. Então o tântrico acorda cedo, toma um banho, faz uma saudação ao sol. Se o sol ainda não nasceu, ele ora na direção do nascer do sol e já faz uma série de alongamentos. Até mesmo antes de sair da cama, ele se espreguiça, ele vai preservar assim sua coluna, que dentro do Tantra é na coluna que nós temos os nossos chakras principais e é por onde manifesta-se a energia Kundalini, que é algo sempre estimulado pelo tântrico. Então, primeira coisa, acordar. Você já vê que é bem diferente do acordar do ocidental ou das pessoas que não têm no corpo um instrumento de evolução, um instrumento de iluminação. Logo em seguida também, ao acordar, o segundo item, o tântrico pode fazer sua primeira meditação, que pode ser buscar se recordar de um sonho e se dar conta do que aquele sonho está ensinando para ele. Com o tempo isso vai ficar meio nebuloso, mas conforme você for exercitando-se
a lembrar do sonho, muitas visões virão. E no Tantra isso chama-se Yoga dos sonhos, que é aprender com os sonhos. O tântrico olha para os sonhos com uma visão muito de aprender algo, de descobrir caminhos de vida. Nós podemos também, assim que acordamos, fazer um mantra de 20 minutos, um mantra de Shiva, ou um mantra do budismo tibetano, ou um Mani Padme Hum, que você tem iniciação, ou da Tara Branca, ou um Taretu Tareturi Swaha. No caso, esse é o mantra de todas as taras. Tara branca, tara verde, tara vermelha, que são as Budas femininas. Inclusive tem uma aqui atrás de mim. E também você pode, se preferir, fazer o mantra Om durante uns 20 minutos, olhando em direção ao sol, fazendo o seu primeiro alongamento, Om, Om, várias vezes. Existem 8 formas de fazer o mantra Om. Isso você também tem esse ensinamento comigo. E no Tantra você vai escolher qual forma faz mais sentido. Então, acordar, primeira meditação. Em seguida, a identificação com o mestre. No Tantra você vai notar que sempre eu falo do meu mestre, que o nome dele, o meu mestre maior é Anandaram Baba. Sempre falo. Você vai notar que no Ocidente as pessoas não falam do seu mestre tântrico porque normalmente essas pessoas não têm uma iniciação, não têm uma linhagem de um mestre. Então isso é deixado de lado. Aí a diferença de um tântrico e de um praticante de tantra. Você vai ter a sua linhagem, você vai ter a tua tradição e quando você acorda, olha a foto do teu mestre e reverencia o mesmo com o puja, uma oferenda de energia, isso é uma forma de retribuição. Quando nós colocamos no altar a imagem do nosso mestre, aí nós podemos colocar perto desse mestre aquilo que é chamado de Raya Puja, que são cristais, que é o incenso, que é uma vela acesa, ou você pode colocar flores, frutas, livros próximos da foto do mestre. Ou você pode fazer um Manasika Puja. Manasika vem de Manas, que é uma mentalização de não importa onde o mestre esteja, que você envie para eles raios violeta de serenidade, de paz, de iluminação. Eu tenho o Anandaram Baba e tenho o Vrajira Nath, esses 2 mestres maiores da minha linhagem. Essa identificação com o mestre também, você pode colocar a mão na foto do mestre, ou mentalizar que você está tocando os pés dos mestres e pedir uma bênção para esse mestre. Esse puja é um puja vigoroso, é um puja poderoso, pedir-se a bênção de um mestre. Depois, o 4º item é um kriya. Kriya é escovar o dente, limpando a língua com um limpador de cobre ou um limpador de plástico, se você não tiver condição de ter um de cobre. Escovar o dente, que é uma criação dos tântricos, dos yogis tântricos. Escovar o dente surge na Índia antiga. Você pode fazer um jejum intermitente, se desejar, ou seja, pular o café de manhã, o de jejum, como eu faço, e, se possível, tomar um chá. Isso é possível, um chá natural, não de saquinho, um chá que você realmente vai cozinhar, vai colocar as flores ou as ervas sem nenhum tipo de adoçante. Isso também é uma limpeza. E falando até mesmo da escovação dos dentes, hoje nós temos muitas pastas de dente que são pastas ayurvédicas, que são bem mais naturais. O tântrico ele é uma filosofia de vida naturalista. Então, alimentação natural, contato com a natureza, vamos falar depois. Pastas de dente naturais, desodorantes sem alumínio. No quarto de dormir, tudo que represente vida, nada de couro, nada de morte, nada de ter celulares recarregando no local onde nós dormirmos. Então o Tantra ele vai trazer essa
tudo que é natural para a nossa vida. E nós escovamos o dente bem forte. E se você domina o yoga tântrico, você pode fazer o Shatkarmas, que é uma limpeza do intestino. Bom, isso eu vou falar daqui a pouquinho, seria o quinto item. O quinto item. Mas você pode fazer um naulinete. Naulinete é algo parecido com um bule, que você joga água numa narina e ela vai limpar a outra. E depois inverte o movimento. Esse é um dos kriyas, uma das purificações que são facilmente ensinadas no YouTube para quem realmente não tem acesso a um professor de yoga do porte da Juliana Araújo. Quinto ponto, evacuação intestinal. O tântrico é obcecado por limpeza. Por exemplo, antes de dar essa aula, eu estou usando aqui um perfume da Lazilo, que é um olhinho do Anahata Chakra, que eu pus aqui para mim ser bem amoroso nessa aula. Mas não adianta eu perfumar meu corpo se eu estou com o intestino preso. Ou se eu não faço uma excreção, não tenho uma excreção logo de manhã. Então nós usamos métodos e um deles é acostumar o nosso intestino a funcionar de manhã. E evitando sempre papel higiênico, por questões ecológicas e por questão também que o papel higiênico agride a mucosa do ânus, que é onde nós temos um chakra, Mula Chakra, e ali é uma região que tem que ser cuidada. No Ocidente é comum a diverticulite, as hemorroidas, o intestino preso, mas o tântrico, sempre que faz higiene, para evitar essas questões, ele faz a mesma com a água e com sabonete neutro. Intestino preguiçoso, sinal que está faltando fibra. Aí você traz mais frutas, farelo de trigo, hortaliças, legumes e muita água. Muita água no teu corpo. Continua o intestino preso, chás levemente laxantes, logo pela manhã. E aí você vai dosando essas frutas. Às vezes até eu vou à noite, como alguma coisa mais pesada, eu tomo um comprimido de aveia e beterraba para facilitar a digestão e para que o intestino funcione. Sexto item, banho matinal. Esse banho é o banho... Eu vejo muita gente falando que é muito bom tomar banho de água fria de manhã, outros já falam que não é muito bom, mas eu sempre prefiro a sabedoria dos yogis e a pesquisa conosco mesmo. Para mim, de manhã é um banho morno que, ao sair do mesmo, eu tomo um banho gelado. Isso no inverno, como eu estou hoje, porque eu moro num local muito quente, muito quente. Então, normalmente é um banho gelado que vem depois, nem que seja uma ducha, depois da saudação ao sol. Lembra, você acorda, você espreguiça, você faz umas posturas de yoga e depois você vai para o banho. No yoga e no tantra pede-se uma chuveirada fria mesmo ao final do banho. Talvez para isso você vai precisar se acostumar. Água fria nas mãos, água fria no peito, depois nos pés, vai indo e depois você vai friccionar teu corpo de forma muito forte depois de um banho. Normalmente isso vai estimular os teus chakras. Você tem que fazer isso no sentido que é chamado Dakshina Vartena, que é o sentido dextrogiro, o sentido horário. Então você vai friccionar teus chakras do sentido horário bem forte depois do seu banho gelado, ok? Sétimo item, você vai procurar fazer uma prática aí de yoga. No meu caso eu faço de Qigong, ou faço uma prática de Karate Do ou de Kung Fu. Então, quando você acordou, você faz alguns alongamentos, a saudação ao sol. Você alonga na cama e alonga logo em seguida em direção ao sol. Essa é a minha ligação com o Tantra, a saudação ao sol, que eu faço praticamente todos os dias. E depois do banho, ou das limpezas, enfim, aí eu vou para uma prática propriamente dita de 1 hora, 1 hora e meia.
Então nota a diferença entre praticar tantra e ser tântrico. Você acorda, você faz meditação com Om, você saúda teu mestre, você faz alongamentos. Quantas vezes que eu já não acordei 4 da manhã para fazer pranayamas, que são respiratórios. E logo em seguida essa prática veio de jejum. O tântrico aponta na direção do vegetarianismo, mas hoje a opção do veganismo é muito bem-vinda mesmo. E esse de jejum, frutas, legumes, hortaliças, se você come trigo, você pode comer pão integral, granola, você pode usar alguns complementos alimentares como gengibre, cúrcuma, interessantíssimo para quem está inchado, levedo também. No tantra evita-se o café, porque o café te traz uma energia, e quem realmente pratica tantra tem sempre uma energia uau, abençoada, através de pranayamas, de posturas corporais, de alongamentos corporais. O tântrico fica sentado 1 hora, já levanta e vai fazer uma prática. Hoje tem centenas de milhares de estudos que falam os malefícios de se ficar sentado mais do que 1 hora. Depois você começa o seu dia de trabalho. Aqui eu falo para quem é terapeuta tântrico, terapeuta sério, competente. Eu creio que quem pratica, quem é terapeuta, quem é yogi, não trabalha no sentido ocidental, de ser uma coisa pesada, uma coisa difícil. A gente tem muitas atividades. Antigamente eu falava, sou professor de yoga, então você não faz nada. Isso é um preconceito. Quando eu dava aulas de yoga, eu dava 2 de manhã, 1 na hora do almoço, e à noite eu dava 2 aulas de Kung Fu, das 6 às 7h30 e das 7h30 às 9h. Então eu tinha atividades físicas muito fortes, trabalhava com o corpo 12 horas por dia. Hoje eu movimento meu corpo 12 horas por dia, porque eu ando bastante. Mas o trabalho do tântrico é um trabalho muito livre, é um trabalho de não deixar nada para depois, um trabalho que vem muitas ideias, porque a gente trabalha com a intuição nesse chakra. Então ande sempre com um caderninho para escrever as tuas ideias. Não fique colocando cafezinho toda hora, respire fundo, que é mais importante que tomar café. Ajude os outros no seu trabalho, não seja uma pessoa autocentrada. Está trabalhando, está muito tempo sentado, levanta, alonga teu corpo, ok? Almoço, coma muito pouco para você não ter sonolência e nem queda de energia logo depois do almoço. E na minha visão, nada de cumprir horário, nada de cumprir horários. Eu sou uma pessoa que férias, isso nunca fez parte da minha vida. Eu amo trabalhar, férias, não fazer nada me cansa profundamente. Quando eu não tenho literalmente o que fazer, eu vou escrever livros, eu vou gravar vídeos, ok? Eu prefiro sempre o 10º item que eu vou falar agora, que é o nosso esforço, tapas. 10º item, que é colocar um esforço em absolutamente tudo. Tapas é disciplina. Disciplina de se dar bem com as pessoas. Disciplina nas técnicas, na meditação, de fazer o mantra Om. Disciplina de sermos pessoas autênticas. De ultrapassarmos as nossas mentiras, de não sermos fingidos, de tirarmos as nossas máscaras. Disciplina de diminuir a força do ego e aumentar a força da compaixão, do amor próximo e do amor ao outro. Disciplina de não ficar pedindo as coisas para os outros. Isso faz parte do Tantra. Isso eu aprendi com De Rose, com Hermógenes, com Van Litzenbeth, com Iyengar. A gente dá, a gente não pede. A gente sempre... O Tantra é um doador. E ele busca algo que é chamado autossuficiência, que no Tantra é chamado de swasthya. Dentro do possível, nós procuramos ser a pessoa mais autossuficiente possível. Então, se você me dá um presente, eu te dou outro. Não é uma questão de ego, mas é uma questão de fazer circular uma energia.
ok? E o tântrico, dentro da autossuperação, ele busca sempre a liberdade, de não permitir, em hipótese alguma, que alguém cerceie a minha liberdade. Isso é um valor do Tantra. Depois, nós temos o treinamento dos hemisférios cerebrais. Isso no Tantra é incrível, porque todas as posturas de yoga, ou de Kung Fu, ou de Tai Chi, você faz os dois lados. E no Tantra nós procuramos escrever também com a mão esquerda e fazer exercícios para despertar o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Ok? Então o hemisfério racional, você mexeu no celular, você já está na racionalidade. A não ser para fazer curso, para estudar ou para ouvir música. Então, porque eu moro no celular, você vai ter que fazer arte durante 1 hora. Senão você vai massacrar a tua intuição, as tuas percepções, a tua clarividência, a clareaudiência, que é a paranormalidade que todo praticante tântrico tem. Depois nós temos o almoço, que para nós é um momento também de prática. O tântrico agradece a comida, faz um puja, que é uma oferenda de energia para a comida. Vai comer fibras, legumes, hortaliça, vai comer muitos alimentos crus, vai pôr limão em tudo, vai mastigar bastante e vai saber aproveitar o alimento, que para nós o alimento é prachada. Prachada é alimento sagrado, como para os Hare Krishnas, que eles fazem o alimento dentro de um processo de oração. Então isso se chama prachada, bonito isso, né? Depois, o jantar o mínimo possível. Normalmente eu paro de comer às 18 horas, eu começo a comer à 1 da tarde, paro às 18, só vou comer de novo à 1 da tarde, e de preferência só frutas. Trazer essa alimentação frugivolista à noite. Eu recomendo um livro, já falei para ti, que é os livros de um modo geral, do Mário Sanches. Mário Sanches. O mais conhecido chama Medicina Nutricional. Você encontra para baixar na internet. Não é a melhor alimentação, não é a mais adequada talvez para você, mas é o que o Tantra aponta. Medicina Nutricional, professor Mário Sanches. Deu muitas aulas para mim de alimentação. Outro ponto importante, jejum, o Upasana. Toda semana um jejum. Esses intermitentes que eu faço, um jejum de 24 horas, se você topar. E no Tantra nós fazemos jejuns de 36 horas, que é um jejum onde você bebe muita água mesmo. Um dia antes do jejum você já pode tomar alguns laxantes naturais para já pôr um monte de coisa para fora, caroços de mamão ou água de ameixa deixada, a ameixa dentro da água, você deixa à noite ali essa ameixa e no dia seguinte toma, tá? Pode usar esse laxante ou em algumas frutas também, mamão, manga, ok? Isso antes e depois também, antes e depois, ok? Agora, jejuns muito longos no Tantra só se você estiver preparado, senão eles acabam agredindo demais o teu corpo. O que se pede também nas pessoas mais adiantadas, né, é o que a gente chama de mauna. Mauna é quando você faz jejum de palavras. Eu fazia isso lá nos anos 80, às sextas-feiras. Eu não falava com absolutamente ninguém. Hoje eu tenho um telefone meu, que é um telefone, esse daqui, que é um telefone que só a Nanda tem. Mas ninguém, é só para emergência. Se eu fico completamente, em alguns períodos do dia, sem nenhum contato telefônico. Inclusive, eu sugiro que você faça mauna até pelo menos 2 da tarde. Que você não entre em contato com o mundo. Não entre em contato com o mundo. Depois, uma outra questão do Tantra, importante, a leitura diária. O Tântrico é conhecido como alguém muito limpo
energeticamente, o intestino, com uma postura corporal, mas também alguém muito culto. Isso na Índia. De todas as tradições, o Tantra é o que traz mais a questão da cultura. E essa cultura vem de se ter um tempo por dia para estudar alguma coisa, seja cursos, seja ler alguns livros, e seja hoje o que apontam na direção de ser o que existe de mais abençoado para a nossa mente, que é estudar música. Você pode aprender a tocar algum instrumento musical ou fazer alguns mantras também. Eu sempre faço mantras antes de dormir. E você sabe que na minha formação tem centenas de mantras tântricos para você estudar. 16º item, como você vai lidar com a tua sexualidade. Então aqui nós temos o que é chamado de Maithuna, que é a sexualidade sagrada tântrica, que é um processo muito difícil, que requer disciplina, limpeza, dedicação, que requer também uma entrega do outro mundo. E a sexualidade de um tântrico é uma sexualidade sagrada, uma sexualidade de comunhão, uma sexualidade de adoração, principalmente da deusa, que habita seja num homem, numa mulher. Então nota que aqui você percebe nitidamente a diferença de tântricos que só falam de massagem, de sexo, de orgasmos, mas nunca vão falar de uma sexualidade sagrada. Apesar que eu já tenho visto alguns tântricos falando de sexualidade sagrada, mas é só o nome, ali vem um sexo comum, mal feito, extremamente voltado para orgasmos ou umas vivências muito bobinhas. O Tantra mesmo, ele objetiva ter grandes orgasmos, mas através da retenção do orgasmo. E essa retenção é um processo para nós tântricos de sacralidade da sexualidade. Nós temos que lembrar que o Tantra, ele não fuma, não bebe álcool, nem socialmente. Não que você precise fazer isso, mas faz parte do Tantra. Ele não acha graça nisso. Fumar, beber álcool, não toma nenhum tipo de droga, não come carne, nem mesmo o que a gente chama de carne branca, e é muito livre em termos de relacionamentos afetivos, porque uma das coisas que destrói o nosso campo áurico se chama ciúme, e o tântrico evita isso. Bom, meditação da noite, estamos chegando no final do dia de terapeuta, sacerdote tântrico, o dia que você vai atender, que você vai dar aulas, vai ser um dia maravilhoso. Então, no final do dia, você pode meditar com um yantra, que é o mandala tântrico. O ideal é o Shri Yantra, ou Kali Yantra, que, como eu já te ensinei, você vai colocar na tua frente e olhar aquela figura por alguns instantes, procurando dentro daquela observação aquietar a tua mente para que finalmente você possa dormir. Eu, quando assisto televisão, antes de dormir, algum filme, eu coloco um óculos azul ou um óculos amarelo que corta as luzes que são prejudiciais ao sono. Procuro fazer um Yoga Nidra. Isso você pode encontrar na internet vários, que é um pequeno relaxamento antes de dormir. Num quarto limpo, arejado, mesmo nas noites frias. Se tiver frio, procura se cobrir com edredom, enfim, mas sempre dormir, ou sempre que possível, né, se dormir nu, ou se dormir nua, para que tua pele possa respirar. Colocar um óleo essencial no quarto, nada de coisas mortas, nada de couro, por exemplo. E no meu caso, o quarto cheio de gatos. Isso me facilita muito o sono, ok? Então note que esses 20 itens aproximadamente que eu falei definem a diferença entre tocar piano e ser um pianista. Praticar karatê 2 vezes por semana ou ser um karateca que pratica todo dia. Ser um terapeuta que se formou num curso de final de semana ou ser um terapeuta que nunca para de estudar. Essa é a diferença. Então, para você que está se formando comigo em terapias tântricas, você que está se formando como sacerdote, sacerdotisa tântrico, fica aqui essas dicas.
Pratique sem fanatismo. Gratidão. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaneamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.